Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Despertar da Consciência. Aqui eu vou trazer conteúdos que vai te ajudar a melhorar mentalmente, emocionalmente, nos seus comportamentos, nas suas atitudes. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreva no canal, porque os conteúdos aqui serão transformador para a sua vida. E eu acredito que tem algumas pessoas que já me conheçam, porque eu tenho outro canal que fala de Deus, que é um dos pilares da minha vida, mas eu criei esse canal porque eu amo estudar sobre a mente, sobre as pessoas, sobre o desenvolvimento humano. E eu quero compartilhar aqui com vocês sobre aquilo que tem feito mudanças na minha vida. E o primeiro vídeo que eu quero deixar aqui para vocês, o entendimento que a leitura, ela muda o seu cérebro. Eu não lia antigamente, eu não tinha esse costume de ler. Desde a época da escola, eu não tinha o hábito da leitura. Eu lia porque era necessário ler. Mas eu nunca fui constante na leitura e quando eu pegava para ler um livro, às vezes eu não conseguia terminar de ler um livro num ano, porque sempre caía na procrastinação, porque não chamava a minha atenção, até que eu percebi que pessoas que são inteligentes, pessoas que conseguem viver uma vida com significado, que tem um vocabulário bom, que tem uma postura boa, que tem um raciocínio que é de se admirar, todas essas pessoas, elas têm o costume da leitura. E aí eu parei e vi, eu quero ser assim como essas pessoas, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa melhor. E faz assim, praticamente uns 4 anos que eu comecei a ter o hábito da leitura. E sim, eu comecei a ver resultados na minha vida, em vários aspectos. Comecei ali lendo 1 livro, 2 livros, no ano 3, 4, hoje eu já nem fico contando mais, porque eu já percebi que não importa a quantidade que você lê, mas importa sim o conteúdo que você extrai para si e você colocar aquele conteúdo em prática, que é isso que vai fazer diferença na sua vida, porque não adianta nada você ler livros e não colocarem em prática. Mas só de você começar a ler já vai mudar o seu cérebro, que ele vai estar mais ativo. Porque a cada coisa que você lê, muda as conexões neurais do seu cérebro. Como se novos caminhos fossem sendo construídos dentro de você. Talvez por isso algumas pessoas pensam melhor, se expressam melhor, tenham atitudes melhores, porque elas estão alimentando e pensando e fazendo o seu cérebro trabalhar. E o nosso cérebro, ele foi feito para se transformar. Não foi feito para ficar da mesma forma, não foi feito para ficar estagnado. Por isso que se chama sobre a neuroplasticidade, que significa que o cérebro ele não é fixo. Ele muda de acordo com aquilo que você pratica todos os dias. Ele modifica. E já está aí algo maravilhoso para você. Se você está cansado de ser a mesma pessoa, se você quer mudar como pessoa, se você quer quebrar o hábito de ser você mesmo, ser uma pessoa que pronuncia melhor, ser uma pessoa que tem melhor raciocínio, mais criatividade, o cérebro ele tem essa modificação conforme aquilo que você vai alimentando todos os dias. Se alguém, hoje em dia as pessoas passam muito nas redes sociais, né? Se você sempre se alimenta nas redes sociais, aquela informação rápida, ele se acostuma com aquilo e com aquela dopamina, aquele prazer imediato, que faz você se acostumar e viver refém daquilo. Por isso que é muito difícil das pessoas, muitas vezes, começarem a ler, porque elas fixaram o cérebro delas, aquela dopamina barata, aquele prazer imediato de ver redes sociais, que seja, e toda mudança gera um desconforto. Toda mudança na sua vida gera algo que vai sair do habitual, e aí você sente um incômodo. Mas para ocorrer essa mudança, você precisa praticar todos os dias, começar aos poucos. Quando você lê, o seu cérebro precisa imaginar cenários, conectar ideias, interpretar significados, visualizar situações. Então, olha a quantidade de coisas que faz quando você tem a prática da leitura. É diferentemente de você ficar rolando as redes sociais. Então, ele já trabalha vários pontos dentro de você. Ler, ele vai trazer uma clareza mental para você. Vai te ampliar a sua mente, a sua visão sobre você, sobre o mundo. Amplia o vocabulário, melhora seu raciocínio, fortalece a sua concentração, aumenta a sua capacidade de argumentar, desenvolve a sua criatividade. A leitura faz e proporciona tudo isso. E quando você lê, você entra em contato com aquelas pessoas que são pensantes. E uma das coisas que eu acho maravilhoso é como quando eu pego alguns autores, como Bob Proctor, como dentre outros pensadores grandiosos, eu não teria a oportunidade de ter acesso, de me sentar e conversar com eles, mas os livros, eles proporcionam isso.
me dá a oportunidade de eu entender a mente deles, entender o raciocínio deles. Isso já é maravilhoso, isso já é tão edificante que é como se você estivesse sentado junto com ele, aprendendo com ele. Isso é o poder dos livros, isso é o poder da leitura. Uma das coisas que a leitura também faz é você mudar completamente a forma que você enxerga o mundo. Eu já passei por crise emocional, crise mental, e eu consegui sair da crise através da leitura. Hoje, para mim, a leitura é como se fosse uma terapia para mim. Além de eu me conhecer, além de eu me desenvolver como pessoa, melhorar em vários aspectos, para mim é algo como terapêutico. Então, quando eu comecei a acessar os livros das pessoas que falavam sobre comportamento, sobre a mente, quando eu comecei a querer aprender mais sobre eu mesma, compreender a mim mesma, foi libertador. Então eu tive uma compreensão e uma visão melhor sobre o mundo do que antes eu não enxergava, que antes eu não entendia. E os livros, eles proporcionam isso, você ter uma visão diferente totalmente do mundo. Porque conversa com uma pessoa que lê e conversa com uma pessoa que não lê. O raciocínio delas é diferente. É diferente. Tem uma visão totalmente diferente uma da outra. E a maioria das pessoas, elas não conseguem ler justamente por causa disso, porque elas estão acostumadas a viverem da mesma forma. E toda mudança vai te gerar um desconforto, porque o seu corpo, ele entende a questão dos hábitos. Os hábitos é aquilo que você faz repetidamente, em que muitas vezes você, ao fazer, nem mesmo raciocina para executar. É um hábito, não te gera desconforto, não te gera energia demais para fazer, porque se tornou um hábito. Então, quando você vai, como por exemplo, iniciar uma leitura, vai te dar sono, vai te dar canseira, porque está fora do seu habitual. Mas, se você praticar um pouco a cada dia, é pouco a cada dia, daqui a pouco você já vai estar acostumado e você vai ser um leitor. E algo que eu quero deixar aqui para vocês como dica é: comece, para quem quer iniciar a leitura, comece a ler aquilo que chame a sua atenção. Porque se você começar a ler aquilo que não te chama a atenção, você vai parar no meio do caminho. E você vai achar que a leitura realmente é maçante. Então, procure primeiro você ler aquilo que você gosta, aquilo que chame a tua atenção. Para que, ao você iniciar, seja mais prazeroso. E quando você cria esse hábito, eu falo por mim, quando você cria esse hábito da leitura, as coisas que melhorou na minha vida, o meu vocabulário melhorou drasticamente. Eu tenho mais autonomia para falar, deu mais criatividade. Hoje eu me sinto muito mais criativa do que antes. Me ajudou a tomar melhores decisões sobre as coisas. Me fez ser mais analítica em termos de pensar muitas vezes antes de falar, analisar os ambientes. Antes, eu não conseguia, gente, eu não tinha muita facilidade de gravar nome das pessoas. Eu tinha muita dificuldade. Por isso que eu não trabalhava muito a minha mente. Então, depois que eu comecei a leitura, eu comecei a gravar melhor o nome das pessoas. Comecei a reter melhor as informações dentro do meu cérebro. Comecei a lembrar mais das coisas. E o mais interessante é que as pessoas ao seu redor, elas vão começar a perceber diferença na sua vida. Isso é real. Porque hoje eu percebo que pessoas muitas vezes vêm conversar comigo por causa do meu conhecimento, por causa daquilo que eu estou aprendendo, por causa da didática. Então, há pessoas que vêm e gostam de conversar comigo porque realmente viu mudança na minha vida, viu diferença no meu pensar, o conhecimento que acaba tendo. Então, além de você crescer consigo mesma, além de fazer bem pessoalmente, você reflete na sua vida. Você reflete em vários pontos da sua vida. O que vai ficar, o que você vai levar é o seu conhecimento. A sua bagagem. É isso que vai ser praticamente a sua essência. Então eu espero que esse vídeo possa ter sido motivador para você, para que você possa começar a ter o hábito da leitura. Que você comece, se você não começou até agora, comece uma leitura. Comece a ler aquilo que te chama atenção e vai aos poucos, não se cobre, vai aos poucos. E logo, logo você vai começar a perceber também o seu desenvolvimento e as pessoas vão começar a ver que você também mudou. Então eu fico por aqui, curta, comenta, compartilha com aquela pessoa também que precisa ouvir essa mensagem para que comece uma leitura e comece a mudar de vida. E até o próximo vídeo.